Olá, pessoal! Hoje é dia de papo recantado. Vamos falar sobre sinal amarelo, prevenção ao suicídio. Há 9 anos, entidades responsáveis pela área de psiquiatria e medicina no nosso país têm se ocupado com a organização do Setembro Amarelo, sendo que o dia 10, ontem, deste mês, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Neste ano de 2022, o lema da campanha é "A vida é a melhor escolha". Segundo dados colhidos em 2019 pela OMS, são registrados mais de 800 mil casos de suicídio no mundo, sem contar aqueles que não são contabilizados ou notificados como suicídio. Então chega a mais ou menos um total de 1 milhão de pessoas por ano. No nosso país, cerca de 14 mil pessoas tiram as suas vidas por ano. Ou seja, a média é de 38 pessoas por dia. Isso independente da idade. Muitas são as causas que podem levar a pessoa à prática desse ato extremo. Problemas financeiros que fazem a pessoa pensar que chegou no limite das suas forças de reação diante da possibilidade de miséria iminente, de falência. Vergonha por exposição pública, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, onde o respeito à individualidade e à privacidade das pessoas muitas vezes não é levado em conta. A baixa estima e o sentimento de inadequação ao mundo e às pessoas que fazem parte de suas relações. Síndromes de pânico, tão comuns nos nossos dias, que provocam crises de sofrimento intenso. Estados de depressão também são comuns nos tempos que estamos vivendo. E tantos outros motivos que ficaríamos aqui por horas descrevendo todos eles, né? Lembrando sempre que cada espírito é único e traz dentro de si tanto as suas conquistas quanto as suas dificuldades. Nem sempre o suicídio é um ato pensado, nem sempre. Almas fragilizadas, elas tomam atitudes extremas sem pensar nas suas consequências, muitas vezes. Para a psicologia, quando alguém pensa em suicídio, é sinal de que essa pessoa está sofrendo profundamente, seja com depressão, seja com angústias, conflitos internos, e ela sempre deve procurar ajuda. Os mitos sobre o suicídio são perigosos, porque muitas vezes impedem que uma pessoa entenda que precisa de auxílio e que pode receber a ajuda necessária. Esses mitos, eles vêm de um consenso geral de que o indivíduo que pensa em suicídio é um fraco, já que não consegue encarar os problemas que a vida apresenta. É um egoísta, já que não pensa na dor daqueles que estão à sua volta. Nós precisamos analisar que essas ideias, além de muito simplistas, são totalmente despidas de humanidade. Porque julgar o comportamento do próximo é muito fácil. Difícil é viver na pele dele. Estamos vivendo tempos de aflições, onde muitos irmãos nossos estão sofrendo pela ganância e pela insensibilidade de alguns, de poucos. Os desastres ambientais, a falta de condições dignas de sobrevivência, a violência que nos assola todos os dias, a dificuldade de trabalho que garanta a dignidade de viver, a solidão que atinge principalmente moradores de grandes metrópoles e o enfraquecimento das relações entre as pessoas. Há muitas causas possíveis para essa alternativa extrema, que milhões buscam hoje no mundo inteiro para não enfrentarem a dor e o sofrimento, o vazio existencial e a sensação de abandono. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos encontrar o seguinte texto, muito interessante. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade
que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E sobre o suicídio especificamente, o texto esclarece para nós o seguinte: postos de lado os que se dão ao estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só o desventurado por um dia, que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, se não menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham unicamente na morte, vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Triste, né? Espiritualizar nossa relação com o mundo e com os problemas que nos cercam faz com que a gente perceba que o que nos aflige hoje será passado amanhã, porque não há mal que dure para sempre. Além disso, atravessar as tempestades pode nos tornar mais fortes, mais lúcidos e muito mais felizes, mas isso depende da nossa fé e principalmente da nossa vontade. Não podemos encarar o suicídio como tabu. O suicídio é uma realidade e, como tal, precisa ser levado a sério, com respeito e foco nas soluções. A eliminação do estigma começa com a compreensão do motivo pelo qual o suicídio ocorre. E assim como cuidamos da nossa saúde física, entendermos que a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual também precisa ser cuidada. Muitas vezes a pessoa está sofrendo de um distúrbio ou de uma extrema pressão e não possui habilidades de enfrentamento, precisando então que a estrutura de apoio que externe amor e compromisso possa ajudá-la a superar esse momento delicado, buscando inclusive o apoio profissional especializado, que aliado ao apoio familiar e dos amigos, vai restabelecer o equilíbrio necessário. É claro, nós não podemos obrigar o outro a seguir os nossos conselhos, mas abraçar e oferecer ajuda é possível e traz efeito positivo. É importante conversarmos sobre esse assunto com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos filhos, sempre buscando a orientação necessária e o acesso à informação. Algumas pessoas costumam mostrar sinais de alerta às pessoas que são mais próximas a elas, mas esses sinais tendem a ser inconscientes, né? Quando ouvimos o mito de que suicídios acontecem de repente, percebemos que é porque quem estava ao redor não conseguiu perceber a vulnerabilidade emocional daquela pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa que pensa em suicídio não conversa sobre isso conscientemente, nem com seus familiares, nem com seus amigos, primeiro para não preocupá-los e segundo para não ser julgado. Porém, quando elas se sentem seguras de falar com alguém sobre isso, sobre esses pensamentos, e se sentem ouvidas e compreendidas, ficam mais esperançosas e menos inseguras. Os seus sentimentos serão postos para fora e elas saberão que alguém se importa com elas. Assim, esse mito de que falar sobre o suicídio é perigoso converte-se, na verdade, em um problema que poderia ser solucionado com diálogo e apoio emocional. Definitivamente, ninguém toma a decisão de tirar a própria vida simplesmente por escolher o caminho mais fácil, e sim para sanar o sofrimento intenso que ela está tendo naquele momento. Essas pessoas sofrem de forma tão profunda
que se sentem impotentes e sem esperanças, e o que elas precisam é de acolhimento e compreensão. Quando lidamos com alguém com tendência suicida, seja você um familiar, um amigo, a primeira coisa que você precisa fazer é se comprometer a ouvir o que aquela pessoa está sentindo, além de mostrar que você está disposta a ajudar, a encontrar novos caminhos para que essa pessoa possa percorrer. Muitas vezes apenas nos expomos a escutar e deixar o outro falar. Aí esses pensamentos começam a perder a força e a se dissipar. Quando pensamentos de fuga nos envolver, busquemos a ajuda necessária, aliada ao encontro infinito da nossa fé, seja ela qual for. Pensemos no Pai que nos deu a vida, abriguemo-nos na sua misericórdia e vamos encontrar a serenidade que vem da tranquilidade do amor de Deus nas nossas vidas. Vamos descansar nossa mente cansada com Ele e tudo vai dar certo. Vamos pensar nisso? Vamos cantar? Caçador de Mim, música interpretada por Milton Nascimento. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Lúcio atroz, manso feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Nada temer se não correr da luta, nada fazer se não esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer se não correr da luta, nada fazer se não esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Se você gostou, dê-nos o seu like. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Eu sou Neuza de Oliveira e sigo recantando.